Antônio e o Boi. Autora Tabata Torres. Ilustrações Lelê Lou. Em uma pequena cidade, cercada de mar, aos pés de um morro alto, cheio de grandes árvores com copas amareladas, vivia Antônio, filho de Antônio, neto de Antônio e bisneto de Antônio. Em cidade onde é costume colocar o nome do pai nos filhos e da mãe nas filhas, imagine só, quantos Antônios será que já temos? O jeito mesmo é diferenciar com apelidos. E apelidos aqui é que não faltam. Tem de tudo, desde os mais tolos até os difíceis de falar. Mas a história aqui é outra. Deixemos os nomes e apelidos para outro momento. Temos mesmo que falar do menino Antônio. Antônio, menino dos pés descalços, que desde novo já estava na lida da roça, com o pai, a mãe e os irmãos. Mesmo sendo rapaz pequeno, já sabia o que era plantar aipim, feijão e milho. Já sabia o que era consertar um peixe e fazer farinha. Mas o que ele amava mesmo era cuidar dos bichos. Na casa dele havia um bocado de bichos: galinha, galo, marreco, pato, porco e bezerro. O seu preferido era o boi. Era o início de uma tarde muito quente de verão, e a vaca estava passando um trabalho danado para dar à luz ao boizinho. Antônio, pequeno daquele jeito, nem almoçar não foi, só para ajudar a pobre coitada. Depois de horas de trabalho, e o Antônio fazendo carinho na vaca, conversando com ela, finalmente conseguiu fazer o boizinho nascer. Antônio ficou vendo aquele bichinho amuado no chão por alguns minutos. Afinal, não se pode interferir na natureza. Se passaram 20 minutos intermináveis e o boi estava tentando se levantar. Cambaleou para um lado e para o outro. E Antônio ficou ali olhando, com a barriga roncando e um sorriso bobo no rosto. Nascera aquele que seria seu melhor amigo. Porque uma coisa é certa, os melhores amigos nascem nas horas mais impróprias. Veja só, perto do almoço. E o tempo passou, o bezerro cresceu e virou só boi. Antônio bem que tentou achar um nome para o amigo, mas já pensou, em cidade pequena, a pessoa chamar o boi de João, Maurício, Fabrício ou José? Não dava de jeito nenhum. Daí o boi era boi e ponto final. O menino levava o boi para todo lado, puxando pela corda. Eles desciam dos pés do morro até a beira do mar e ficavam ali conversando, horas e horas. Ai, como se isso fosse coisa de gente certa da cabeça. Mas o boi era bicho, e bicho que é bicho tem amigo bicho. Quando ele não estava com o Antônio, estava com o cavalinho e com a cabrinha. Quando os três estavam juntos, dava para ver a bobiça. Não sei quem empinava mais, o cavalo ou o boi. Cansada da palhaçada, a cabrinha de vez em quando dava uns guascaços, uns pinotes para ver se eles se aprumavam. Era a coisa mais engraçada de ver a bicharada e Antônio juntos. Às vezes os vizinhos tomavam o café da tarde na casa do pai Antônio e ficavam na soleira vendo aquela brincadeira. Era compreensível a admiração. Afinal, onde já se viu bicho amigo de bicho e bicho amigo de bicho e de gente? Não era normal. Antônio levava uma vida muito simples. Depois dos afazeres, brincava as brincadeiras de antigamente: peão, bolinha de gude e empinar pipa. Antes de entrar em casa, se despedia dos amigos. No cair da noite, amava comer pirão de feijão e escutar os causos do pai, que sempre contava uma porção de histórias malucas. A preferida de longe era da Bernunça. O pai contava direitinho e jurava que já tinha visto bicho grande, parecido com um dragão pelas redondezas. Toda a vida de Antônio ele escutou: "Te cuida não, que
que a Bernunça te pega. Para com a malinagem, que a Bernunça vai te comer, rapaz. Não faz isso por causa da Bernunça. Não faz aquilo por causa da Bernunça. Mas a bem da verdade é que Antônio nem ligava mais. O bicho nunca apareceu, mas as histórias eram boas e ele gostava de escutar. Certo dia de manhã, acordou, tomou café e foi cuidar dos afazeres. Mas antes, foi dar uma bispada na bicharada, que estava quieta até demais. Entrando na baia, viu os bichos todos aninhados perto do boi, que estava muito estranho. A barriga parecia de uma piava de tão inchada. Estava deitado, nem abriu os olhos. Na hora, Antônio correu para ver se o boi acordava. E nada. Parecia morto, mas morto não estava, porque o coração estava batendo, devagar, mas batia. O desespero de Antônio começou a aumentar. Se o boi morresse, morreria uma parte dele também. Entrou em casa, foi um estrafego. O desespero na cara do menino era tamanho que a mãe achou que ele estava fugindo do ganso bravo. Antônio já foi logo dizendo: chama médico, chama benzedeira, chama o que for, mas meu boi não pode morrer, mãe. Me ajuda antes que seja tarde. A mãe viu, nos seus olhos cheios de lágrima, que o caso era sério e carcou-se chamar o primeiro que aparecesse. Quando Antônio viu, a casa já estava cheia de gente. A vizinhança toda preocupada com o boi que estava morrendo. Foi a notícia do dia. Todo mundo na cidade dizendo: o boi morreu, o boi do Antônio morreu. Pobre menino, o boizinho dele morreu. Antônio chorava do lado do boi e dizia: o meu boi morreu, o que será de mim? Os urubus da região sobrevoavam a casa, esperando que o pior acontecesse com o pobre do boi, que já tinha sido arrastado para fora, para ver se um sol na cabeça fazia ele levantar. Mas nada. Permaneceu deitado, parecendo já estar morto, quando de repente adentrou no pátio o médico, que já espantou os urubus de cima do bicho e começou a ver o que podia ter sucedido com o boi. Examinou, escutou o coração, fez de tudo o que podia e nada acontecia. Neste momento de aflição, chegou então a benzedeira da região e só de olhar o boi ali no chão, já tirou sua conclusão. Com certeza está constipado. E na mesma hora em que ela começou a rezar, o médico teve então uma ideia meio maluca. Mas maluca a situação já era, então não tinha nada a perder. O doutor disse para Antônio: quem sabe tu cantas uma música? Já que nada mais está resolvendo, acho que ele, escutando a tua cantoria, pode se levantar. E Antônio fez o que ele pediu. Mas a cantiga começou triste, ficou melancólica. E o povo começou a se animar, afinal ninguém queria que o boi morresse. E a cantiga começou a ficar mais forte e, de repente, todo o povo estava cantando e dançando. Chegou nesse momento a dona Macena, gargalhando tão alto que todo mundo se calou. Ela tinha um costume de rir e se chacoalhar como ninguém. Os ombros iam para cima e para baixo. Nunca se viu ser menos risos, menos alta, menos bem-vinda, menos Macena. Já chegou botando verso, e foi mais ou menos assim que ela versou a situação. O seu grande amigo é o boi, que brincando desfaleceu, ao ver o menino triste, que a todos comoveu. A comunidade então cantou, o boizinho reviveu, e Antônio ficou grato, demonstrou satisfação. Ver seu boizinho vivo acalentou seu coração. Antônio escutou o verso e entrou na roda. E, quando ele se deu conta, o boi abriu os olhos. O médico já gritou de lá: não para a cantoria, não para o verso, que o boi vai entrar na roda. E não é que o boi entrou mesmo, o boi dançou. E Antônio chorou de alegria. A bicharada todinha começou a entrar na roda. A cabrinha veio e começou a empinar e rodopiar, indo para cima da gentarada. Veio o cavalinho dando pinote para todo lado e uma moça alta.
mais alta que o comum, que só de olhar para a cara dela dava vertigem. A Dona Maria Isabel da Costa, mais conhecida como Maricota, e o José, que tinha marisqueiro, conhecido como Zé do Marisco, que era alto como ela. Era o par perfeito de altura. Os dois rodopiavam e batiam com seus longos braços no povo. Foi uma alegria só. E como se não bastasse a alegria toda, entra no meio da roda o maior bicho já visto. Foi um alvoroço, mas eles estavam muito animados para parar. E não é que o bicho existe mesmo? O pai do Antônio dançava, ia, rodopiava e gritava. Eu sempre disse que ela existia. A criançada estava com medo, obviamente. Com cada história de sumiço de criança, todas elas continuaram a festejar, mas com aquela distância, para não correr o risco da Bernunça comer alguém. Ainda ficaram reparando no bicho, para ver se viam partes de alguma criança no corpo dela. Afinal, as crianças engolidas viravam parte do bicho, mas não viram nada. No fundo, estavam todos muito felizes com o retorno do boi. Provavelmente, nem a Bernunça queria estragar a festança para fazer um lanchinho com uma das crianças. E a festa entrou noite adentro. E o dia ficou sendo lembrado como o dia em que o boi não morreu.